Sejam muito bem-vindos ao Orioncast, o podcast que conecta você ao mundo dos negócios e também das grandes oportunidades. Eu sou Priscila Freitas, consultora de seguros e apaixonada por transformar vidas. Hoje eu estou aqui com a honra de conduzir esse episódio inspirador ao lado da mulher que é pura potência. A nossa convidada tem quase 40 anos esse ano, faz 40 anos de atuação no ramo da educação física, é uma referência de saúde integrativa e criadora de conteúdo aí do método que une movimento, consciência corporal e respiração terapêutica. Uma profissional que inspira, transforma e literalmente ensina as pessoas a voltarem a respirar com propósito. Com vocês, a incrível Merinha Braga. Muito obrigada pelo convite. Gratidão, muita gratidão. E eu espero realmente ser um pouquinho disso tudo que você falou, né? Porque é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Não tenho dúvidas disso. E acredito que você ainda é mais um pouco. Opa. Mas antes da gente mergulhar nessa história, cheia de propósito e saúde, eu quero dar um recado para vocês muito importante, tá? Se você deseja vender mais, prosperar o seu negócio, construir autoridade no mercado e criar conexões valiosas, a Enjoy é a alavanca que você precisa, tá? A Enjoy é uma escola de negócio que conecta pessoas e desenvolve, criando soluções disruptivas. Através dos grupos e eventos e imersões, a Enjoy reúne empresários para aprimorar a gestão, as vendas e as estratégias. Além de formar parcerias que impulsionam o crescimento. Você quer saber mais? É só clicar no link e escanear o QR Code, porque o CEO da Enjoy, o Vander Miranda, está presenteando você com um livro Máquina de Resultado gratuitamente. Corre lá e aproveita, porque esse livro é incrível. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa conversa com ela, Merinha Braga. Vamos lá, uma informação que eu acho muito importante deixar aqui no nosso podcast, de forma alguma deixar isso de fora, a Merinha também é a minha tia. Sangue do meu sangue. Uma das maiores inspirações aí da minha vida profissional e pessoal também. E a Merinha, você começou aí a dar aula há muitos anos, né? Alguns anos aí já nessa carreira. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi esse seu início, né? Ainda a profissão não era regulamentada, você já foi tirando essas barreiras, né, da sua frente. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi esse começo. Muito boa pergunta. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Espero poder realmente acrescentar, agregar, compartilhar. Mas eu costumo dizer que eu não escolhi a educação física. A educação física que me escolheu. Porque, literalmente, tudo começou por um convite. Assim, lá quando eu tinha os meus 18 para 19 anos, alguém me chamou para dar aula no condomínio. E eu simplesmente aceitei, né? Mas como naquela época não existia regulamentação na profissão, então a gente tinha, assim, era comum encontrar o atleta de vôlei que virou técnico, né? O atleta de natação que virou técnico, a professora de dança que virou professora de ginástica, e ali eu entrei. Só que quando você tem uma vocação, quando você tem um chamado, né? Não é bem você que mexe nas peças, né, do tabuleiro. É, na verdade, o universo, né? Você vai entrando e o universo vai te puxando, né? As coisas vão acontecendo. E desde aquele momento, eu percebi o que o movimento fazia na vida das pessoas, né? Ele mexia com o humor das pessoas, com a energia das pessoas, com a esperança das pessoas. Comecei a ouvir coisas que o exercício, né, os resultados que as pessoas traziam, era uma coisa que fazia o olho das pessoas brilharem, né? E aquilo acho que me encantou. E eu fui mergulhando e as coisas foram acontecendo, né? Legal. Esse seu início, ele foi mais em academias? Você tinha um espaço próprio? Como que foi você começar? Porque assim, eu conheço você como minha tia. Depois que eu comecei a frequentar a academia, começar a conhecer essas pessoas dessa área, que eu fui entender quem de fato era minha tia, que ela era uma pessoa muito importante, que as pessoas falavam, você é sobrinha da Merinha, eu não acredito. Ui. Eu falei, sou sobrinha da Merinha. E aí eu fui entender que você de fato tinha um papel muito importante nessa área da educação física. E isso me explica, conta um pouco pra gente como que isso começou. Isso começou dentro de uma academia, isso começou na rua, onde que foi que deu esse start? Isso começou
por incrível que pareça, dentro de um condomínio. Foi mais ou menos assim, que eu acho que é uma história bem interessante de contar, né? Eu tenho uma memória muito fresca desse dia. Eu fui porque tinha um grupo de mulheres querendo fazer ginástica e a professora que ia atuar nesse condomínio, ela era do Rio. Então, a síndica falou assim, olha, a Cristina vai voltar para o Rio, tem 10 mulheres aqui querendo fazer, você não quer começar? Eu não entendi muito por que ela veio falar aquilo comigo, né? Eu não era professora de educação física, não tinha a menor ideia. Aí eu topei, né? Topei, assim, 18 para 19 anos, estava me formando no 2º grau, não tinha nada para fazer. Quando eu cheguei lá, não tinham 10 mulheres, tinham 2 mulheres. E eu fui dar aula, e depois de 15 minutos que eu estava lá dando aula, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora? Tem mais 45 minutos de aula. Então, naquele momento, eu parei e eu só tive eu improvisei uma situação. Eu falei assim, cheguei para os meninos e falei assim, correndo, comecei a correr dentro do condomínio, atrás de mim, correndo, porque era o tempo que eu tinha para pensar no que eu ia fazer. Pensei no movimento, eu falei, pronto, agora espalha, vamos lá, 20 para um lado. Eu falei, 20 para um lado, porque ainda vou fazer 20 para o outro, e isso eu vou pensando o que vai acontecer. E assim acabou a aula. E já estava nascendo o circuito, né? O circuito, que nem existia circuito naquela época, que é misturar o aeróbico, né, com o estímulo neuromuscular. E ali, quando eu voltei, eu falei assim, esquece isso, aborta essa ideia. Quando eu cheguei na próxima aula, que era na segunda, na quarta-feira, já tinham 5 alunas. Eu falei, opa, as 2 gostaram, trouxeram mais 3. E estou aqui até hoje. O negócio realmente emplacou, em menos de um mês eu já estava com mais uma turma. E é o que eu falo, né? Quando você está ali a serviço do dom, da vocação, o que as pessoas trazem para você de resposta, de depoimento, é aquilo que acho que te impulsiona. Porque eu falei, gente, eu estou fazendo tão bem, meu trabalho é isso, está acontecendo exatamente isso. Então, acho que nesse momento, é aquela coisa que a pessoa te vê melhor do que você é. Não tem muito isso? Sim. Eu acho que todo profissional, seja em qualquer área que for, eu acho que ele vivencia isso. Ele tem o feedback das pessoas. É como se ele quisesse, ele nem sabe se ele quer continuar ou não, mas é como se ele estivesse arrastando pessoas, né? E aquilo mexia muito comigo. Mexia. Naquela época, 1985, imagina o que era isso. O que é uma menina hoje de 18 anos, 19 anos? Então, eu já estava começando uma estrada, né? Mas ainda sem fazer faculdade. Só que eu aquilo começou a expandir, porque também tem um grande detalhe nessa história, né? Tinha um monopólio. Naquela época não existia professoras assim espalhadas em tudo quanto é lugar, não existia. Então, acho que aquilo meio que eu reinava, né? Tem essa coisa de, em terra de cego, quem tem um olho só é rei. E Você foi pioneira nisso. Eu fui surfando essa onda, fui pioneira nesse segmento. Legal. E aí, o que fazia a roda girar era o feedback desses alunos. Eles voltavam, traziam mais alunos. Mais alunas. E era sempre nessa ideia do movimento, do alongamento, da ginástica, da dança. No final das contas, você fazia exatamente o quê? Você tinha que fazer um pouco de tudo? Então, a gente tem muito dentro acho que de todo segmento, né? E o nosso não é diferente, tem as tendências, né? Nessa ocasião, nesse início, a gente fazia aula descalço, eu dava aula descalço. Que era aquela época da Ala Sherman, Jane Fonda, era Polaina, né? Então, era ginástica, era um movimento misturado com dança. Logo que eu continuei, né, que eu fui trilhando essa estrada, estourou quem? A aeróbica, que foi aquela febre, aquele furacão. E a gente ia, o que a gente fazia? A gente ia para os grandes centros, né, para Rio, para São Paulo, para fazer os cursos, para fazer as capacitações. E aquilo, a mídia falava daquilo. E a gente começava a aplicar aquela metodologia. E como era um modismo, a coisa tomou proporção. E ali realmente nascia a professora Merinha.
né? Porque aí já não era mais um ensaio de começar. Aí eu já estava começando a incorporar esse personagem, né? Eu comecei a conhecer as pessoas, né? Conhecer a necessidade das pessoas. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Qual que era meu medo? Meu medo, por eu não ser formada, eu não tinha conhecimento científico, então eu tinha medo de machucar as pessoas. Eu fui trabalhando... Machucar, lesionar as pessoas. Então eu fui criando, desde aquele momento, uma linha, um limite. Eu não passava daquilo ali. Aonde era seguro para mim, onde eu sabia, eu estudava do meu jeito. Mas eu falava assim, até aqui eu não vou causar nada para ninguém. Porque você começava a ver coisas assim, né? Extraordinárias. Então eu falei, não, daqui eu não vou, porque aqui eu não sei o que eu estou fazendo. Então eu acho que essa segurança, né, que eu fui formatando desde então, me fez que eu tinha que buscar, em primeiro lugar, respaldo, reconhecimento. Porque eu carregava uma frase, existia uma frase em volta de mim. Ah, você faz aula com ela? Mas ela não é formada. Deus me livre de eu fazer aula com ela. Eu tinha um amigo, não vou esquecer disso nunca. Ele era muito debochado, né? Então, ele quando me encontrava, ele falava assim, Maria. Eu falei, o que foi? Menino, minha coluna está doendo, só de eu saber que você dá aula sem faculdade. Você acredita que ele falava isso comigo? Meu Deus. Olha que doideira. Olha onde eu fui chegar depois. Mas isso te jogou para baixo ou isso te alavancou? Não, isso me alavancou. Eu tinha a questão da uma certa humilhação, né? Feria. E aí eu queria, olha só que coisa interessante, eu queria fazer faculdade. Naquela época só existia a UFES. Não existia faculdade particular. E eu, vou abrir meu coração, né? É um podcast para abrir o coração, né? Com certeza. Que eu acho que a gente tem que aprender a reconhecer as fases da vida da gente. Isso é muito importante. Porque eu não era uma vamos dizer assim, uma aluna aplicada. Uma aluna que tirava nota 10. Uma aluna que estudava. Não era. Tem gente que gosta de falar assim, eu sempre fui nerd. E eu gosto de falar, eu nunca fui nerd. Porque parece que só o nerd, né? Ele tem valor. É só o nerd. É só essa inteligência que existe do nerd? Não. Da inteligência... Artística não tem. A inteligência lógico-matemática. E isso é uma coisa que até hoje acontece nas escolas, mas lá ainda muito mais. Quem são os melhores alunos da sala? Os que tiram nota 10. 9, 9,5, 8. E o restante é quem? Na fila do pão. E eu fazia parte do restante, sabe? E depois, bem depois, eu fui estudar sobre as 9 inteligências, né? E eu descobri, não só que eu era inteligente, porque eu não me considerava inteligente. Então, eu fui observar que todos nós temos a nossa inteligência. Cada um tem a musical é uma inteligência. A linguística, né? A pessoa que sabe falar. A corporal, aquela que lida bem com o movimento, né? A inteligência interpessoal, que é aquela que você se dá bem com as outras pessoas. A inteligência intra é aquela pessoa que se dá bem com ela mesma, ela gosta dela, ela se entende. Ela é bem resolvida. Ela é bem resolvida. Que só acontece a interpessoal se a intrapessoal, ela existe. Se eu me dou bem comigo, eu me dou bem com todo mundo, né? Então, nessa época, eu não tinha... Eu não tinha essa habilidade. E aí, eu ficava no sonho de ter uma faculdade particular. E foi o que aconteceu quando chegou a UVV, que foi a primeira faculdade particular que ofereceu o curso de Educação Física. Eu entrei na primeira turma. E eu fui, então, realizar o meu sonho, que era ser professora de Educação Física formada. Que até então eu achava o seguinte, pega o seu diploma, vai seguir fazendo aquilo que você ama fazer. Só que não. Eu tive 2 grandes emoções quando eu entrei na faculdade. A primeira foi na primeira aula em que o coordenador do curso nos recebeu e entre apresentar o curso, né, e apresentar a faculdade, ele também apresentou a realidade, né? Que ele falou da imagem do professor de Educação Física e ele lançou para a gente, assim, um grande desafio.
Ele falou assim, olha, nós fazemos muito bem para a humanidade, mas tem um detalhe nessa história toda. A nossa imagem, enquanto profissional, ela não é bem vista. É mais ou menos assim, ó. Se um cara fala que vai fazer direito, medicina, engenharia, o pai, né? Os pais ficam orgulhosos. Mas na maioria dos casos, quando alguém fala, vou fazer educação física, há uma decepção. E eu conheço muitas histórias. Não estou falando que todos os pais fazem isso, mas na maioria. Então, imagina, eu entrei na faculdade em 1999. O professor falou o seguinte, as pessoas na sociedade, principalmente em outros cursos, elas dizem o seguinte, se você não quer estudar, você vai fazer educação física. Uau! Aquilo mexeu comigo tremendamente, porque... Você era doida para estudar? Porque eu tinha um sonho. Não, eu tinha um sonho. Eu já estava nessa profissão, olha, de 85, né, para 1999, vamos dizer aí 13 anos, 12, 13, nessa faixa, 14 anos. Sim. Você imagina, eu tinha quase 14 anos de estrada, agora eu vou realizar o meu sonho, né? Professora de educação física, formada. Eu ouço isso, mas qual foi a outra emoção? Eu falei assim, é isso? Nós vamos mudar essa história. Eu vou levantar uma bandeira e eu vou provar que a coisa não funciona assim. Sabe, uma coisa assim que mexeu demais comigo? E, de fato, isso foi tão forte que eu comecei a ver em cada disciplina, principalmente quando eu comecei a estudar ali anatomia, fisiologia humana, fisiologia do exercício, cinesiologia. Eu fui vendo cada vez mais que o exercício era muito além de fortalecer e emagrecer. Que geralmente eram esses sempre os objetivos que moviam as pessoas a buscar, né, o exercício, a musculação, na época aeróbica. Existia algo muito maior, né? Era assim, cara, se o cardiologista tem que entender muito de coração, um professor de educação física tem que entender de coração, de respiração, de circulação, né? De músculo, de ossos, de intestino, de sistema nervoso. Por quê? Qualquer movimento que você faz com uma pessoa, você mexe em todos os sistemas. Nenhum sistema fica de fora. Olha o tamanho do conhecimento que a gente tem. Se existe a educação continuada para todas as profissões, muito mais para a nossa. E isso pesou de tal forma que eu realmente mudou, né? Mudou o meu caminho, mudou essa forma de ver, né? Eu precisei de enxergar além, né? Porque necessidade de pensar fora da caixa, Sim. Né? E poder, então, contribuir. Era mais ou menos assim, ressignificar a educação física, ressignificar o profissional. Né? Esse profissional, ele precisa ser olhado com o valor que, de fato, ele representa para a sociedade. É legal você contar um pouco dessa história, porque, às vezes, é no desconforto que a gente busca ser melhor, né? Então, imagina se fosse todo esse cenário, você só recebendo elogio, nenhuma crítica, tá tudo ótimo. Será que você iria fazer tanta questão de ter aquele diploma ou não, se fosse a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Então, por você também sentir a necessidade de que, olha, existe um divisor de águas aqui, né? E, através de críticas, né, querendo ou não, você pegou isso e ao invés de ficar ali sendo uma vítima disso, né? Você falou, cara, eu vou pegar e vou formar, vou resolver esse negócio. E eu lembro que também no início, né, ali pelo menos a parte que eu acompanhava mesmo ali sendo pequena, você também trabalhou pouco antes aí de 99, 97, você trabalhou e já estava dividindo esse palco da vida com a maternidade. Isso é uma coisa que eu gostaria também que você contasse um pouquinho, que hoje é a realidade da maioria das mulheres empresárias autônomas, que elas são multifunções, né? São esposas, são mães, são avós e estão ali ainda realizando o sonho delas e mudando vidas. Como que foi esse período na época com a sua filha e tendo que administrar faculdade, trabalho, tudo junto? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu posso dizer para você que, por vezes, eu cheguei a pensar em desistir. Né? Porque você fica com a sensação de que você não está cumprindo, né? Você não tem tempo para criar um filho, para estar perto de um filho. Você faz das tripas coração, mas você não está ali, diferente de você estar ali.
Então, mas ao mesmo tempo, o fato dela ser, né, de eu ser responsável por ela, pelo futuro dela, me fazia caminhar, né? Ela foi, inclusive, várias vezes na faculdade. O pessoal falava que ela era mascote. Ela era mascote, né, da turma. Mas é como você falou, né? São exatamente os desafios, são as dificuldades. Talvez se as coisas fossem muito fácil, sabe? A gente não sairia da zona de conforto. Está confortável aqui, mas eu acho que é exatamente esse desconforto, essa dificuldade, esses obstáculos, essas barreiras, que dão mesmo gás para a gente continuar, né? Para a gente fazer cada vez melhor, né? E ainda tinha um peso, né? Era exatamente o exemplo. O que ela estava vendo de mim, né? O que ela estava assistindo ali. Qual era o exemplo que eu podia dar para minha filha de continuar, né? Porque a gente sabe que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, né? E foi muito... Você falou uma coisa que isso me traz muitas memórias, né? Mas no dia que eu entreguei o meu TCC, lógico, né? Para ser bem merinha mesmo, né? Eu tive que desperiodizar. Então, eu fiz uma pausa para eu terminar. E quando eu consegui ir lá e entregar meu TCC, ela foi, né? Minha filha já estava maiorzinha, ela estava lá na plateia me assistindo. Ela tinha quantos anos, mais ou menos? Ela tinha 9, 10 anos, mais ou menos nessa faixa. E o meu coordenador, que viu toda a minha dificuldade, toda a minha trajetória, ele fez uma homenagem para mim. Ele falou assim, hoje nós temos aqui, entregando o TCC, 3 retardatários. Ele fez questão 2. de falar, aí, né? Ele falou assim, o fulano e ciclano, eu não tenho realmente nada para falar, porque ele também tinha, né, uma guerrinha assim, mas eu quero hoje falar da Merinha porque... Aí deu aquele recado, né? Tipo assim, muitos estão aqui porque o pai paga e não dão valor, né? Muitos estão aqui e não estão levando a sério, porque está tudo muito fácil. Mas ela aí contou toda a minha história, falou, a filha dela está aqui, então, né, mostrou assim que exatamente o que é exemplo para as pessoas, o que é inspiração, né? É a pessoa que nada, né? Que rema contra a maré, né? E está ali. Mas eu acho que, entre tudo, acho que deu para... Deu certo. Deu certo. Né? Sempre dá. Sempre dá certo. Hoje, inclusive, é uma das referências também de empresária no nosso mercado, né? É verdade. Luísa é uma baita inspiração pra gente. Então, verdade. Você formou uma filha, uma empresária, uma mãe maravilhosa, né? Que você, mesmo sendo jovem, você já é avó. Avó. Vai pro terceiro netinho. Pro terceiro neto. Que gostoso. E é muito satisfatório acompanhar todo esse processo de vocês, né? E antes de eu passar pro nosso próximo bloco, aproveitando, falando de família, se a gente entra no seu Instagram, por exemplo, a gente vê muito conteúdo ali do seu trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas você sempre deixa ali o registro da família, né? Sempre é um stories com as crianças, né? Com os seus netos, sempre ali uma foto com a Luísa, toda vez que é aniversário, você sempre faz questão de fazer aquelas postagens, ela ainda bebezinha. Então, dentro desse nosso assunto, fala para mim qual a importância da família para você hoje no seu negócio, na sua vida, né? A família é a base de tudo, né? Família é o seu porto seguro, né? Família, amigos você faz, né? Uns ficam, né? Outros vão, mas família você tem, né? Família é aquilo, é a história, a identidade que Deus te deu, né? E é o seu desafio do dia a dia. Porque às vezes a gente fala família, né? Coraçãozinho e tudo, mas existem muitas situações que vêm para você enfrentar, né? Muitas questões que vêm para te decepcionar. E eu lembro que alguém falou uma vez que as pessoas podem achar que você é uma coisa, mas que de fato quem te conhece é a sua família, porque é ali que você está sem a máscara, né? O cliente, você tem que ganhar o cliente, né? Os amigos, você tem que conquistar, mas a família
A família é a casca de bala. E é ali, é exatamente ali que é o seu grande aprendizado. Né? Então, e essa família, essa minha família, que ela não é só a minha família, minha filha e os meus netos, né? É a minha base, é a minha história, são as minhas raízes. E isso é algo muito divino, principalmente na nossa família, muito divino, porque, por exemplo, toda a base que eu tenho de espiritualidade, toda a base que eu tenho de fé, de esperança, de amor, eu aprendi com a minha família. E não é aquela família lindinha. Ai, lindinha, tradicional. É a grande família. É a grande família, é a grandiosa família. Só para você ter uma ideia, a gente conversa às vezes com o outro, no dia do aniversário dele, não sabe que é o dia do aniversário. Você tem noção do que é isso? É, isso aí. Mas nem por isso a gente tem problema. E uma das coisas mais gostosas que eu tenho na minha família é que às vezes a gente se desentende, mas na mesma hora a gente já pede desculpa e resolve tudo. É muito incrível isso. Não dorme com isso, né? A gente não dorme com isso, porque a gente... Você entende como é que é? Não é sobre estar ali juntinho, não é sobre estar ali comemorando datas. Encontros é a coisa mais difícil da gente conseguir, porque quando a gente marca o encontro, um dia antes começa todo mundo a desmarcar e o encontro não acontece. Mas o amor é um amor verdadeiro, sabe? E isso é muito valioso, né? Isso é muito valioso. É verdade. Legal. Eu gosto de entrar nesse assunto porque eu falo que uma pessoa bem resolvida, às vezes a gente fala tanto, né, de empreender, de trabalho, de empresário, da vida profissional, mas nós não somos empresários, não somos empreendedores 24 horas. Na verdade, a maior parte do tempo nós somos família, nós somos uma esposa, somos uma filha, né? E quando você tem isso bem estruturado, você vê que até dores no corpo a gente evita, né? Uma pessoa que ela é de mal com os outros, vive reclamando, vive com problema familiar, ela até é uma pessoa mais propensa a ter doenças, né? Uma pessoa estressada, ansiosa. Então, querendo ou não, isso tudo também está integrado. A gente vai falar um pouquinho sobre os três lados aí do homem, né? Que você até comentou comigo um pouquinho antes. E continuando aqui no nosso bloco, você comentou um pouquinho antes do podcast, você até comentou que a sua profissão, ela passou por algumas fases, né? Esse início que você contou da Polaine, da atividade física, do bora correr e dar a volta, foi a época do movimento, né? Foi a época da agitação, de se conhecer, de fazer movimento, de acompanhar música, ginástica. Depois veio a fase da desaceleração, né? Afinal de contas, as dores aumentaram, as pessoas já não estavam procurando só para poder dançar e alongar, já começou a vir te procurar com as dores, né? O mundo mudou, né? As pessoas começaram a trabalhar mais sentado, foi mudando os hábitos. E depois, por último, eu quero falar sobre a fase da respiração. Mas antes, se você puder contar um pouquinho dessa transição da fase do movimento para desacelerar, e depois a gente fala um pouquinho do desacelerar para a respiração. Bacana. Como eu falei que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a enxergar além, né? Porque eu já tinha um desafio, né? Já tinha um desafio que era... A gente vai ter que mudar essa história. O professor de educação física não vai ser mais olhado assim, né? Ou comprar essa briga, né? Então, nesse momento, eu fui levada, né? Deus moveu uma academia em Vitória. Era a primeira academia de porte grande que estava chegando em Vitória, que na época era Vitória Esportes. E eu comecei ali a fazer meu trabalho e uma das aulas que eu tive que desenvolver era o alongamento. Quer dizer, o alongamento é uma aula que trabalha a flexibilidade. E eu não sei se você sabe, a flexibilidade é aquela parte, né? É aquela aula, é aqueles exercícios que ninguém dá muita bola. Né? Se você for fazer uma enquete, lá, tá vendo? A primeira da minha estatística aqui. Deveria ser um exemplo, né? E desde aquela época era muito mais, né? Hoje ainda tem algumas atividades, algumas metodologias que têm a flexibilidade no meio. Por exemplo, a yoga, o pilates. Então acaba que a pessoa faz, né? Dentro daquela metodologia ela faz. Mas naquela época, não. Então, quase não se existia aula de alongamento. E aí, nessa academia, eu tinha que cumprir
Eu tinha que cumprir essa metodologia, né, essa modalidade. E quando eu estava ali dando aula, eu tinha um feedback das pessoas. Era mais ou menos assim. Eu tinha uma dor no joelho e essa dor desapareceu na sua aula. O outro vinha e falava, eu tinha uma dor no ombro. Acabou. Sua aula me curou. O outro tinha coluna. E eu falei, gente, o que é que eu estou fazendo que está dando resultado? Eu só estou dando aula de alongamento. Aí eu lembrei que o professor falou, né? Não quer estudar, vai fazer educação física, né? Ou seja, quase que ele falou a verdade mesmo, né? É tipo assim, na maioria dos casos, vocês simplesmente dão um movimento, mas muitas vezes vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Porque eu tinha um baita conhecimento ali na minha mão, eu já estava dando um resultado, mas eu não sabia de fato o que era aquilo ali. E aquilo despertou minha curiosidade. E um detalhe era assim, uma pessoa quando chegava a conseguir resultados de emagrecimento, né, e de fortalecimento, ele tinha um nível de satisfação. Mas uma pessoa que saía da dor, aquela pessoa ganhava vida novamente. Porque você tem noção de que uma dor ela é incapacitante? E aí, nessa da coluna, eu ganhei uma aluna que falou, Mary, eu preciso que você vá atender meu marido. Meu marido, ele tem um problema sério de coluna. Eu preciso que você vá lá em casa. Você consegue dar personal para ele lá em casa? Claro. E fui. Quando eu cheguei na casa dele, o cara era recém-operado de hérnia de disco. Olha que doideira. Sabe como a história se repete na minha vida? Sempre uma novidade e eu não estou preparada para aquilo. E eu falei para os meus colegas, né? Fiz a avaliação dele, não quis mexer em nada e fui atrás dos meus amigos. Me ajuda, que eu estou com um aluno nessa situação. Disse, Merinha, eu não quero saber de negócio de coluna, não. Eu já mando para o fisioterapeuta, eu já mando para o ortopedista. E o segundo e o terceiro. Olhei e falei, bom, se eu não estou ficando doida, tem uma mina de ouro aqui, porque ninguém conhece isso. Em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Eu vou estudar esse negócio. E eu comecei a estudar e fui. Cada aluno que eu ganhava, eu começava, então, a entender aquele processo. E eu fui me aprofundando e fui trilhando aquele caminho, comecei a fazer. Fiz o Pilates, né? Fiz a metodologia de Pilates. As outras capacitações, elas são fechadas só para fisioterapia. E aí, nesse determinado momento, eu percebi uma coisa. Que eu conflitava. Eu conflitava quando eu pegava os estudos, né? Se tinha um protocolo, eu ia aplicar, ele funcionava para um, não funcionava para outro. E eu comecei a questionar com aquilo ali. E nesse momento, eu percebi que eu não conhecia exatamente a estrutura. Eu estava atrás de métodos e não sabia como que a estrutura, né? Como que ela funcionava. Então, eu comprei uma coluna, fui comprar todo o material de estudo, né? Material de apoio, livros. Quando você fala comprar uma coluna, como assim? Uma coluna mesmo, uma peça anatômica. Uma peça anatômica. Para estudar, para entender quem é a coluna. As vértebras ali. De que ela é constituída. Qual que é o movimento que ela faz, qual que é a função da coluna. Quem está em volta dela. Porque hoje você vê muito assim... Hoje, quando você entra na internet, você vê assim, melhore sua coluna com esse exercício. Quando você olha, você sabe que o negócio não vale, não presta. Aí você sabe o que você faz? Você vai lá e olha os comentários. Nos comentários, as pessoas que são leigas, elas falam assim, nossa, só de olhar já doeu minha coluna. O leigo hoje sabe mais do que o profissional que está falando aquilo ali. E a coluna, veja bem, isso aqui é um bonequinho didático, né, que eu uso muito. A coluna, ela está aqui no meio. Olha onde que ela está. Ela está no meio da cabeça, ela está no meio da cintura escapular, ela está entre o quadril, que articula aqui com o joelho, que articula com o tornozelo, que tem a relação com postura, e que a postura acaba comprometendo a respiração. Então, quando você vai descobrindo essa estrutura, você vai vendo que o problema não está num lugar só. Não é sobre achar
exercício para a coluna, ou 5 exercícios para a coluna, mas é entender por que está doendo a coluna. Não é sobre tratar a dor, mas é sobre investigar a causa. Porque isso aqui é apenas um corpo. Só que existe uma pessoa que mora dentro do corpo. E quando você começa a adentrar nesse conhecimento, automaticamente não tem como, é um caminho sem volta. É você começar a entender quem é o ser humano. Porque a dor, muitas vezes, ela não é física apenas. Porque se você entrar no conhecimento, você vai entender que dor é apenas uma sensação dolorosa. Ela pode ter um problema, pode não ser. Lombalgia, por exemplo. Lombo de lombar, algia de dor. Então, lombalgia é dor na lombar. Pode ter alguma coisa? Pode. Pode vir de uma hérnia de disco, mas pode não ter nada. Como eu pego... Tem gente que fala assim, é da idade. Opa, alto lá. Não é da idade. Eu te provo que não é da idade. Eu tenho alunos de menos de 20 anos com dor. Principalmente jovens que estão estudando para vestibular, ficam muito tempo sentados e o estresse lá em cima. Como eu tenho alunos dentro do estúdio, de 80, ela vai bordoada, não tem dor nenhuma. Entende? E aí você percebe nas pessoas que a gente tem um versículo na Bíblia, né, que explica muito isso, que diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Uhum. Olha que coisa interessante. A pessoa quando tem uma dor, fala assim, eu estou uma dor. Deixa eu ver quem que eu vou procurar, ou qual remédio que eu vou procurar. Ela devia perguntar, por que eu estou com essa dor? Exatamente. E outra, a coluna de quem? É do especialista X? A coluna dele. Ele tinha que saber tratar a coluna dele. Por quê? Porque nós não conhecemos o nosso corpo. E aonde foi que eu aprimorei e que continuo aprimorando? Porque o conhecimento, ele não para, né? Ele não tem fim, o conhecimento. A ciência, ela, sem a prática, ela é incompleta. Você pode ler, você pode estudar, mas se você não for lá na prática e validar aquilo ali, não adianta nada. E essa prática, ela vem de você tratar uma coluna que ensina a você consertar outra coluna e essa outra coluna ensina a outra coluna, né? Porque as pessoas trazem hoje algo que é muito comum em quem tem dor, que é uma crença limitante. Quando a pessoa senta comigo para fazer avaliação, é sempre assim, ó, essa minha dor, eu falo, minha o quê? Minha dor. Você pegou isso para você? É sua? Ela já aceitou, né? Aí a pessoa para. Toma posse. Eu falei, olha, você precisa começar a falar aquilo que você quer. Você quer dor para sua vida? Né? Então, tudo começa por uma avaliação e essa avaliação, a pessoa ela vai se conhecendo, né? Ela vai experimentando. Cada pergunta já mostra para ela, né? Abre os olhos dela para ela estar entendendo que isso vem de algum lugar. Porque eu digo, eu posso te dar a melhor aula, mas se você não sabe onde você fabrica isso, não tem como eu te ajudar. Exatamente. Né? Então, a melhor forma também de identificar essa dor é no movimento, né? É no movimento. Mas você sabe, Priscila, que eu poderia até falar assim, há controvérsias, né? E qualquer pessoa que está me assistindo agora, né, vai até achar estranho que eu vou falar aqui agora, mas existe uma síndrome chamada cinesiofobia. Você sabe o que é cinesiofobia? Não faço ideia. Não faz ideia. Cinésio de movimento, fobia de medo. Então, cinesiofobia é medo de se movimentar. Então, veja, o movimento é que trata. É através do movimento que a gente cura. O movimento cura. Mas se a pessoa tem essa síndrome, ela então tem medo de se movimentar, por quê? Porque quando ela se movimenta, ela sente a dor. E por sentir a dor, então ela para de se movimentar. Ela tem uma experiência negativa com o movimento. Então ela fica naquele ciclo vicioso. Não mexo porque dói.
E aí dói mais porque eu não me mexo. Entendeu? Então, não necessariamente a gente pode só pegar o movimento para resolver. Olha, gente, hoje, de alguns anos para cá, isso é recente, a gente não tinha isso antes. Já ouviu falar em clínica da dor? Não. Olha só, você não sabe o que é isso, mas já existe isso aí. Então, é recente mesmo. Então, essa clínica da dor, quando uma pessoa roda e ela vai para esses lugares, ela tem lá um ortopedista, ela tem um psicólogo, olha só quem faz parte dessa equipe. Ela tem um fisioterapeuta, às vezes tem um professor de educação física, às vezes tem uma nutricionista, depende da clínica, ela tem um trabalho não somente multidisciplinar, mas interdisciplinar, né? Que o interdisciplinar é que quando um profissional conversa com o outro, né? Então, é comum as pessoas estar buscando o movimento e não tem uma boa experiência com o movimento. Logo, não tem resultado. Então, é comum as pessoas falam assim, não adianta fazer pilates. Toda vez que eu fazer pilates, piora. E eu concordo, porque se você for olhar o pilates isoladamente, ela não vai fazer, porque ela está com cinesiofobia. Eu tenho que pegar outro caminho para chegar no movimento. Você acredita nisso? Outro caminho, que é onde entra uma avaliação, né, com uma investigação minuciosa, onde a escuta é o ponto de partida, e essa escuta não é só uma escuta para mim, é uma escuta para ela também, porque essa pessoa já não está parando para se ouvir, para se ver. E aí, a partir daquele momento, com outras ferramentas, e acredite se quiser, tudo está dentro dela. Tudo está dentro dela. E eu começo ali a acionar, você sabe que a gente tem um sistema de analgesia natural. Você sabia disso? Muitas vezes a pessoa toma um remédio para aliviar uma dor, ela não precisava, isso está dentro do corpo dela. Não precisava. Então, naquele momento, eu vou usando, né? Eu vou acionando aquilo ali e ela vai melhorando. Quando ela começa aquele primeiro momento de melhora, o que acontece com ela? Entra a confiança. Porque ela está começando a experimentar alguma coisa que diminui a dor dela. Ela vê que funciona, né? Que funciona. Exatamente. Quando eu te perguntei isso, eu estava aqui pensando, isso faz muito, muito parte da minha realidade hoje. Você sabe que eu remo. E eu costumo brincar, assim, né, com os remadores que estão começando também, né? Você precisa se movimentar para você se movimentar. Acaba que muitos atletas hoje, ou novos adeptos ao remo, eles começam naquela empolgação e a gente tem esse movimento do ombro, da dorsal, das costas ali, tudo, né, junto, e a pessoa começa a sentir dor. Normal. Às vezes são músculos que ela nem usava, nem sabia que existia. E está ali movimentando. E quando começa essa reclamação, né? Não, eu estou sentindo muita dor no ombro, estou sentindo muita dor aqui. Eu costumo dizer para os meus colegas, né? Compartilho um pouco do que foi a minha experiência. Fala, cara, você está se movimentando no remo, mas antes você tem que se movimentar para remar. Ou seja, fazer uma musculação, fazer um alongamento, fazer um aquecimento, fazer um fortalecimento, ter um funcional. Né? Hoje, os atletas de alta performance no remo, por exemplo, eles têm uma rotina de treino fora da canoa. Não adianta você querer ir para a canoa e achar que não vai acontecer nada. Seu corpo está recebendo um alerta. Olha, tem músculos aqui que eu não conhecia, começa a se movimentar. Aí começa a dor. Construir, né, isso? Articulação, ombro, tudo começa a doer. Até o joelho. As pessoas acham que a gente rema só com o braço, a gente rema também com a perna. A gente usa o joelho para empurrar a canoa, para dar aquele impulso. E a gente até teve a experiência de levar os alunos de remo lá no seu espaço, né? Para a gente poder fazer aquela consciência, né? Criar aquela consciência. E aí, aproveitando esse gancho, passando aí para falar um pouco da consciência, que é uma das etapas também da sua carreira, né? Você começa lá atrás com o movimento e hoje você já está na linha da consciência, que é o quê? Trabalhar a consciência corporal. Que é o que você falava, as pessoas precisam se conhecer, entender o que elas estão fazendo, né? Então, fala um pouquinho como que está sendo essa prática hoje no mercado, quando você fala de alunos, sendo que alunos que você tem também são profissionais, que cuidam de pessoas, né? Criar essa consciência.
Essa consciência, ela vem, na verdade, essa falta de consciência, ela vem, na verdade, de uma questão cultural, certo? Falei lá atrás, né, que até então, o meu trabalho, ele estava voltado para o mesmo lugar que todos os profissionais faziam. As pessoas sempre buscaram na academia para fortalecer o músculo. Sabe aquela coisa de tipo, nossa, o braço está caindo, né? Está ficando mole, não posso dar tchau. Dessas coisas. Estética, né? Nossa, o bumbum está caindo, a lei da gravidade, né? Que é estética, né? O fortalecimento e quando a pessoa estava acima do peso. E isso foi a base de tudo. Todo o processo de educação física, de movimento, se deu muito dentro dessa perspectiva, né? E aí, criou-se uma desinformação muito grande, porque não é só isso. E quanto a essa questão, a pessoa passa a ter dentro da ideia de emagrecimento, vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que ela quer emagrecer. Então, ela busca uma academia ou ela busca um personal. Esse desejo de emagrecer, ele é um argumento para a pessoa, né? Assim, eu vou buscar porque eu vou emagrecer. Isso é muito fraco diante do que ela... Você pode achar interessante que eu vou falar isso aqui agora, né? Você pode até duvidar do que eu estou falando, mas assim, eu preciso emagrecer, eu vou começar. E aí ela começa. Já é um tormento para uma pessoa que tem que perder peso, ela ir para a academia. Você concorda? Você já viveu isso? Sim. Nossa, de novo, hoje eu não vou aguentar. Nossa, fazer 1 hora? Você quer ver uma pessoa? Você quer ver uma pessoa quando vai começar a caminhar? Ela vai. Ela está empolgada. Quando ela, caminhando lá uns 30 minutos, 40, que ela já está colocando metade da língua para fora, ela fala, gente, eu vou ter que voltar. Aí, a mente dela começa... O que a mente está dizendo? Olha o nome, mente. Ela mente. Ela fala assim, olha, você não vai aguentar. Não, larga isso para lá. Não é assim? Você já olhou que você vai ter que voltar? Você já olhou que você vai ter que voltar? Vamos fazer o seguinte, hoje, pega um Uber. Eu já voltei de patinete. Aí, ó, tá vendo? E outra, a pessoa, geralmente nesse ponto, ela também está na dieta. Então, se ela furar a dieta, pronto, ela começa com frustração. Daqui a pouco ela abandona. Quantas pessoas que para emagrecer, elas abortam, né? Elas frustram esse plano. Mas por quê? Porque alguém deveria trabalhar a consciência dela primeiro e principalmente conduzir essa pessoa. Em primeiro lugar, fazer 1 hora de atividade para uma mente que não faz nada há anos, já está errado. Muita coisa, né? Já é muito. Tem que passar por um processo agora de ensinar esse corpo. Tem que começar a trabalhar com essa pessoa outros resultados que ela vai ter imediatamente. Então, ela foca naqueles resultados primeiro, que os outros vão acontecendo. Tipo, você vai mapear a pessoa, uma pessoa acima do peso. Você vai ver que ela dorme mal, ela não toma água, ela tem um nível de estresse alto, ela come errado, entende? Ela tem ansiedade. Então, se você começar um trabalho para diminuir essas variáveis, para acertar esses pontos, ela já vê desde o primeiro momento os resultados a curto prazo. E sem que ela perceba, ela começa a repetir, né? Fazer aquilo com o princípio da continuidade, que ela começa a ter resultado. Né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa, igual eu pego lá no meu estúdio, né? Olha, eu vou te colocar uma tarefa para você fazer. Você vai acordar, você vai descer do seu prédio, você vai dar uma volta no quarteirão. Todos os dias. E aí, quando a sua mente fala assim, vou ter que ir de novo, aí o seu outro lado da mente fala assim, pô, mas é só uma volta, você não vai sabotar, uma voltinha. E as pessoas vão fazer isso 1 semana, vão fazer 2, daqui a pouco ela já está fazendo 2. O hábito. E quando é o hábito, criar o hábito. Então, o que acontece com as pessoas hoje quando elas entram, né, ali dentro do estúdio, que geralmente elas começam por uma avaliação,
vai ter que ter um primeiro momento de tomada de consciência. Ela não tem, na verdade, noção do que ela tem. Ou ela tem uma dor para tratar, ou ela tem que abandonar o sedentarismo, que ela sabe que o sedentarismo está matando. Eu falo que o sedentarismo é uma areia movediça. Vai matando as pessoas aos poucos. Então, não adianta ficar agora falando para a pessoa de sedentarismo, não adianta falar com ela de que ela tem que fazer exercício, que isso tudo é muito bom para ela. Todo mundo já sabe disso. Agora, quando você começa a levar essa pessoa para uma tomada de consciência, para ela entender o problema dela, a dor dela, quem ela é, para onde que ela está caminhando, isso muda o jogo, sabe? Isso faz com que ela entenda de fato o que ela quer melhorar na vida dela. Porque uma das primeiras coisas que eu converso com as pessoas, e que isso faz toda a diferença, né? Eu acho assim, muito interessante, a gente como profissional, que de fato quer ajudar as pessoas, é a abordagem. Sim. Você saber usar a narrativa certa. Entende? Porque se não fizer sentido para a pessoa, não muda nada. Você concorda? Sim. Não muda nada. Quantas pessoas chegam ali para mim que já rodaram vários lugares? Aí eu fico pensando, o que eu vou fazer para essa pessoa gostar? Será que eu vou fazer um mais do mesmo? Ou falar a mesma coisa? Então, eu faço uma bateria de perguntas e muitas vezes a pessoa nem entende por que eu pergunto tanta coisa, né? E quando eu levo ela, então, para uma prática, uma primeira prática, a gente tem uma prática respiratória que fala muito com a pessoa. Quando a gente termina, né, essa parte, então eu vou falar para ela, ó, o corpo, ele tem leis que são inegociáveis. A sua dor, a dor do outro, os resultados, a produtividade que você quer, que aí eu vou tocar no ponto que todo mundo está atrás, né? Todo mundo está atrás. Porque uma das perguntas que eu faço é, qual o nível de energia que você tem? Dá uma nota para a energia que você tem. Interessante isso. Não adianta você falar de emagrecimento, isso não está mudando nada para ninguém. Fulano, como que você acorda? Você acorda cheio de energia? Você acorda com disposição, com vontade de viver, pronta para fazer as coisas? Você acorda e você tem a sensação de que no dia anterior você foi produtiva, você teve concentração, foco no que você fez? A maioria das pessoas não tem energia. E energia é a moeda que move o mundo. Se você não tiver energia para fazer determinada coisa, você não vai até muito tempo. Aquilo não é sustentável. Então, nesse momento é que eu coloco para a pessoa, olha, o corpo tem leis que precisam ser respeitadas. Se você respeita essas leis do corpo, ele te devolve tudo em produtividade, em energia, em disposição, em foco, em resultados, em alegria de viver, em bem-estar, em qualidade de vida. Mas se você não respeita essas leis, não adianta nada. Você vai perder o seu tempo. E é onde as pessoas começam a entender, então, como que esse corpo funciona. Começa a criar essa consciência. Essa consciência. Né? Legal. Porque tanto que a postura, por exemplo, é uma delas, né? Então, quando a pessoa começa, tem uma fala que é assim, quando a pessoa está fazendo um movimento, solta os ombros. Aí a pessoa, a princípio, ela fala assim, como assim? Que negócio é de soltar os ombros? Aí eu mostro, né? Solta os ombros. O seu pescoço, ele precisa de espaço. Então, você tem que... Por que você está encolhida? O ombro não é brinco. Por que você está encolhida? Solta os ombros. Aí a pessoa, começa a fazer, faz um movimento ali, acaba a aula, ela fala assim, nossa, eu nem sabia que eu encolhi os ombros. O que ela está falando? Ela não tinha consciência. Não tinha consciência. Entende? Respira. Respira a segunda vez. Respira a terceira vez. Aí agora você vai inspirar um pouco mais, ou vai expirar um pouco mais. A pessoa começa a fazer, olha para mim e fala assim, não estou conseguindo. O ar não entra. Falta de consciência. Entendeu? Ela nem sabia que ela respirava de uma forma que não deveria ser. Porque eu não gosto de falar muito esse termo, respirar errado, né? Respirar errado, certo, é muito relativo. Mas a gente precisa melhorar essas funções, porque, afinal de contas,
através do tempo, né, da vida, das práticas, dos hábitos que você tem, da ansiedade, se ela está ali te governando, né? Você está fazendo o quê? Você está mudando a sua forma de funcionamento do corpo. E isso é um caminho sem volta. Se a pessoa não é alertada a isso e não faz sentido para ela mudar, ela vai morrer em vida. De fato é isso, né? Então, essa consciência precisa ser trabalhada. Que quando ela volta na próxima aula, ela fala, menina, a sua voz fica no meu ouvido. Eu fui observar eu dirigindo assim, eu comendo assim, né? Então, consciência. A pessoa precisa começar a se perceber, entende? A se reparar. A se reparar. É verdade. É verdade. Uma conversa que foi uma virada de chave na minha vida. Inclusive, quando a gente se encontra, eu sempre lembro, né, desse nosso bate-papo na varanda, tomando um vinho, conversando. E foi quando você me falou da importância do sono. E eu tinha aquele mau hábito de ficar mexendo no celular, com a tela ali no rosto, até cair no sono, né? E depois daquela nossa conversa, nunca mais eu esqueci. Isso deve ter uns 4 anos, mais ou menos? Mais, né? Uns 6 anos, aproximadamente. Aquilo foi, de fato, uma virada de chave na minha vida, quando eu entendi a importância que o sono tinha na minha produtividade, na minha vida acordada, né? E aí, hoje, também é ainda um problema, né? Ainda é um problema. Você, quando conhece um aluno, você começa a trabalhar ele, e uma das primeiras coisas que você pergunta, como é que você dorme, né? Que hora você dorme, como você acorda. Então, qual a importância do sono hoje, de forma prática, assim, né? No nosso dia a dia, principalmente na nossa rotina de hoje. O sono, acredite, né? Se quiser, mas nessa busca aí de respostas, o sono é praticamente... É um dos fatores que mais influencia no processo de tratamento de dor. É alarmante, assim, eu acho que a gente é a pior geração do sono. Por quê? Porque a gente vive hoje um sistema de muito estímulo, né? A gente vive um momento onde as pessoas precisam crescer profissionalmente, elas precisam se capacitar, estão fazendo um curso, uma pós-graduação, online, né? Então, com a chegada dos aparelhos de celular, então as pessoas hoje têm muito entretenimento na rede social, né? Quem não está ali trabalhando com o negócio, né? Quem está usando a rede social para trabalhar, né? Para divulgar seu trabalho, para até buscar também outros profissionais que falam daquele segmento dela, no geral as pessoas estão fazendo o quê? Estão vendo vídeo, estão se divertindo. Tela. É a nova televisão. Certo? E isso juntamente a tudo, porque também antigamente não tinha o tal do Netflix, né? As séries. Então, esse estímulo, ele está no horário errado do dia. E para que eu fale isso com a pessoa, eu não conseguia fazer essa tomada de consciência com os alunos enquanto eu não comecei a trabalhar com ele a fisiologia do sono. Sim. Né? Então, olha só, a gente tem 2 blocos, eu acho que foi isso que eu falei com você que mudou tudo, né? A gente tem 2 blocos de ciclo circadiano. O ciclo circadiano e o nosso organismo, eles funcionam em parceria. Uma coisa está ligada à outra. Foi isso mesmo, eu lembrei. O sono, ele é a nossa função reparadora, é uma das leis do corpo. Não tem conversa. Se a pessoa insistir em dormir pouco, ou até dormir tarde, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. É costume até as pessoas falarem assim, não, mas eu já me acostumei, 5 horas é o suficiente. Eu olho para a pessoa e falo, quantos anos você tem? Geralmente são pessoas novas que falam isso. Eu quero ver a pessoa falar isso com saúde lá nos 70 e poucos anos de idade. Eu quero ver ela falar isso. Porque ela está trabalhando em déficit. E eu vou explicar por quê. Provo isso. Que é outra coisa também, né? Não adianta você seguir o que um fala, o que o outro fala. Você precisa entender a fisiologia da coisa, né? Igual eu fui estudar a coluna para entender de tratamento de coluna, para entender de pessoas, eu precisei estudar a fisiologia do sono. Então, o sono e o ciclo circadiano é como se Deus falasse assim. Tanto é
que Deus fez primeiro o dia e a noite, né? Se você olhar o primeiro capítulo de Gênesis, ele vai construindo tudo ali. Depois que ele faz o homem. Quando está tudo pronto, a comida do homem, a água do homem, o dia para ele viver e a noite para ele dormir, ele faz o homem. Exatamente no mesmo dispositivo. Então, quando amanhece, vamos usar os horários do Brasil. Quando amanhece, 6 horas da manhã, o nosso organismo começa a liberar um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que reina durante o dia. É esse cara, né, um dos hormônios que faz a gente trabalhar, estudar, ir para cá, ir para lá, resolver coisas, criar filhos. Ele está ali, circulante, a nossa moeda, né? Moeda de energia. E a gente vai o dia inteiro. Quando vai caindo o sol, né, vai chegando ali perto de 5, 6 horas, a gente tem uma glândula chamada glândula pineal. E ela começa a liberar um hormônio chamado melatonina. A melatonina, ela é conhecida por muitos como hormônio do sono. Mas os estudiosos se referem a ela como hormônio da escuridão. É como se ela caísse na corrente sanguínea para falar assim, coração, shh, rim, shh, todo mundo quietinho, já desligaram as luzes da usina, lá do lado de fora, né? Tá escuro. Tá na hora de você passar pelo período reparador, né? Vai hibernar, que o sono vai fazer tudo para você. Vai colocar tudo no lugar que você teve desgaste, porque você concorda que tudo que a gente faz durante o dia tem desgaste. Para eu pensar, eu tenho desgaste. Para andar, eu tenho desgaste. Para levantar, para sentar, para pegar coisas, para resolver problema. Eu tenho desgaste no meu intestino, eu tenho desgaste no meu estômago, que tem que fazer a digestão. Então, o corpo ele vai passando por um processo de desgaste durante o dia. À noite é para regenerar. Então, o sono ele é regenerador. Ele é restaurador. Só que o ser humano, ao invés de ir lá dormir, ele vai para a tela. Ele vai para um lugar onde oferece luz para ele. O organismo lá pedindo para ele apagar tudo e ele dormir, mas ele vai para a tela. Ele vai para a luz que dilata a pupila, que faz o organismo falar assim, ei, porque o organismo é inteligente, ele fala assim, não vai dormir agora não. Pode colocar todo mundo para funcionar aí. Por isso que muita gente, quando vai dormir meia-noite, fala assim, não consigo dormir. Lógico, já passou o bonde. Agora você só esperar a próxima. Passou o bonde. O bonde só vai passar, sabe que horas? Aquela hora que você tem que acordar, porque as pessoas falam o quê? Pô, vai dando 4h30, 5 horas. Aí vem o sono. Eu tenho que levantar. Aí a pessoa fala assim, bom dia. Ele fala assim, só se for para você. O cara tá morto. Lógico. Então, a gente precisa entender que o corpo precisa de colaboração, precisa trabalhar colaborando com o corpo, não contra ele. Aí, quando ela avisa e você vai para a tela, o que acontece no corpo? Ele diminui essa melatonina? Então, aí tem várias situações, né? É como se ele inibisse, né? É como se ele inibisse a melatonina. A gente não consigo falar de todos os outros mecanismos que acontecem, mas é mais ou menos o corpo entender que você está em alerta. Provavelmente deve ter nível de cortisol atuando, porque você não vai dormir agora. Você tem ideia, tem gente que toma melatonina, que é o hormônio da escuridão, e fica na frente do computador, do celular, ou vai assistir um filme. Não faz sentido. Então, os especialistas, inclusive, alertam que até luz de ar-condicionado, se você não tem no controle como apagar, para colocar uma fita isolante, alguma coisa, para não ter luz nenhuma. É escuridão total. E olha que coisa interessante. De manhã, né, o cortisol, o sol, né? Cortisol, o hormônio do dia. Sol, cortisol. O nome cortisol já tem o astro rei. E à noite, melatonina. O nome já está dizendo o que você precisa. Mas o ser humano não respeita as leis do corpo e fica doente. E não sabe por que ele fica doente. Então é essa consciência que precisa ser trabalhada. Coisa simples.
o segredo está no simples, os resultados estão nas simples coisas. Entende? Engraçado que a gente, inclusive, faz muita coisa para adoecer e não faz o simples para melhorar, para se curar. E tudo parte de uma decisão, né? Para a gente já ir partindo aí para o final, eu queria também te escutar, e eu acho que isso vai ser algo que vai identificar com muitos que vão ouvir o nosso podcast depois, o desafio de ser a mão de obra, de ser o cérebro, a cabeça, o braço dentro do negócio, porque isso é algo interessante. Eu assisti alguns podcasts aqui, né, os que tiveram até agora, e é interessante porque a maioria, médico, às vezes o cara tem um negócio próprio, ele também está na linha de frente ali do operacional. Então, como que foi para você conseguir equilibrar ser a pessoa que traz a solução do problema ali para o aluno e também ser a pessoa que administra o business, né? Como que foi você conseguir fazer esses pratos se equilibrarem? E teve algum momento que esse prato caiu, esse prato quebrou? Qual foi a hora que você levantou e falou assim, é o seguinte, eu vou cuidar só da minha parte. Eu vou deixar essa outra parte aqui de administrar, das coisas que talvez não seja o meu forte para vou delegar isso. Como que foi isso para você? É bastante interessante essa pergunta, porque no meio dessa estrada em que você vai vivendo de tudo um pouco, né? Você está ali operacionando, porque você é professor desde lá de trás. Sim. E aí chega uma hora que você vê que aquilo que você realmente, que você trilhou, que você está aprendendo, aquilo tem chance de você crescer um pouco mais. Aí começa a aparecer a palavra escalar, né? Que é você ter uma quantidade maior de clientes, e aí você precisa trabalhar com parcerias, né? Você precisa ter pessoas junto com você, equipe. Só que chega um momento, são vários pontos que vai construir essa tomada de chave que você está falando, que é quando você fala assim, é agora. Porque no meio dessa caminhada, existem ruídos, sabe? E ruídos do tipo, você tem que arranjar uma fórmula mágica, e eu acho que isso, praticamente todos os profissionais, muitos profissionais passam por isso, né? Como eu já ouvi várias vezes na minha profissão. Bom, o meu sonho é ter uma academia, colocar os outros para trabalhar para mim, para ficar exatamente rico. É isso aí. E aí é nesse momento que muitas pessoas se perdem e eu quase que me perdi. Sabe por quê? Porque começa a entrar um conceito de que isso é possível, né? É igual trabalhar na internet. Vou trabalhar na internet porque eu trabalho pouco e ganho muito. Ai, que mentira! Que mentira! Que essa foi uma das maiores sacadas que eu tive. E quando eu comecei, de fato, a trabalhar na internet, eu falei, caraca, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. É melhor trabalhar de tal hora até tal hora, fazer meus atendimentos e ter hora para viver. Porque o que eu estou vendo aqui, eu estou igual uma louca. E você começa a entrar em determinados lugares, conviver com pessoas, buscar imersão, buscar mentoria, buscar tal. E eu comecei a entrar nesse mundo num momento de muita frustração. Porque eu queria virar essa chave e eu sentia que eu sempre estava muito dividida entre gestão e operacional. Eu não conseguia pegar essa forma, eu não conseguia ter essa medida. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu comecei a enxergar que essa coisa do escalar, né? Essa galera do marketing digital, parece que eu estou entrando num outro planeta, assim, parece que são outros seres. Você não consegue conversar com as pessoas absolutamente sobre nada. As pessoas não têm outra conversa. A conversa é só vender, é pitch de vendas, sabe aquela nomenclatura? E isso é sábado, é domingo, é feriado, é de madrugada, é de manhã. Aquilo ficou muito esquisito para mim. E naquele momento eu falei, para tudo. Porque eu falo de qualidade de vida, eu falo de bem-estar, eu falo de qualidade de tempo. Eu estou tentando mostrar para as pessoas que elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, elas estão no automático. E eu estou exatamente fazendo a mesma coisa com elas.
quem é que eu vou convencer? Quem eu vou conseguir mudar? Para tudo, eu não quero isso para mim. Foi nesse momento, Priscila, que eu falei assim, que eu entendi o meu chamado, que eu entendi o meu propósito. Você precisa servir as pessoas. Você vai receber as pessoas no seu espaço. Você vai melhorar o seu serviço, o seu receber. Você vai melhorar a sua entrega. E você vai, sim, começar às 6 horas da manhã, que tem público para isso, porque já tinha, né? Já tinha gente me procurando. E foi muito engraçado porque portas fechavam daqui e outras abriam. E você vai preparar aquilo que você sabe que as pessoas estão precisando. É aquela fonte de água que eu coloquei ali. É aquele cheiro, né, que é aquela aromoterapia. Que um aluno, quando chega ali, ele sente um cheiro. É aquela iluminação. É aquela temperatura. É aquele óleo essencial que vai ser colocado na mão dela. É aquela seleção, aquela playlist musical. É aquela bancada de chá. E você viver, hora após outra. E você ter prazer de estar ali. E a pessoa chega, o que você ganha dela? Você ganha um abraço. Ela também acha que está ganhando um abraço seu, né? E você, então, começa a sair daquele ruído, daquela antena, o sistema. É o sistema. Literalmente é o sistema. E aí você vai ali no 1 a 1, servir a cada pessoa, transformar cada vida. Você faz os grupos. Mas você não está ali por números. Você está ali porque é um coração que está ali batendo, é uma história de uma pessoa que está ali, que muitas vezes, a dor, ela não é mecânica, ela é emocional. Sim. E aí as pessoas levantam ali de outra forma. Foi exatamente nesse momento que eu vi a coisa crescer, por incrível que pareça. Ali sim que eu comecei a escalar, mas não escalar porque eu estou atrás de números, mas porque eu estou atrás de cumprir o propósito. Sabe? Agora, o momento chave de delegar, essa equipe que está comigo hoje, que é uma aluna, uma professora da manhã, uma professora da tarde, então a gente se uniu para fazer a mesma entrega. E eu preciso cuidar delas também, sabe? Porque quando eu não estou ali, a minha energia, ela atravessa nelas. Entende? Porque elas são as minhas primeiras clientes. Agora, o momento de delegar ali, para mim, foi quando eu entendi que eu tinha que delegar o meu financeiro. Que hoje eu tenho uma gestora financeira. Porque ali, de fato, eu preciso reconhecer que eu não tenho condições de trabalhar com números. Legal. Medidores. Sabe? E é totalmente diferente quando você pega uma pessoa, né? Que é uma pessoa que realmente tem base de economia, que entende de toda a carga tributária, de fluxo de caixa, de entender que você tem uma hora, o estúdio tem uma hora, né? As minhas finanças representam um valor. Então, isso é uma coisa que eu realmente estou delegando para quê? Como ela mesmo fala, você tem que estar solta, livre para você cuidar dos seus clientes. Colocar energia naquilo que você realmente tem prazer. Receber, né? As outras coisas, eu que vou cuidar para você. Né? Lógico, uma pessoa de confiança, de muito conhecimento, muita confiança, que é a Bel, né, do BPO. Estou muito feliz. Né? Ela vai ver. Bel, maravilhosa, muito obrigada. E aí sim você vê que quanto que a parte financeira bem administrada, bem orientada, bem direcionada, ela realmente pode alavancar o negócio ou afundar o negócio, legal, né? Bacana. Legal. Aproveitando que você entrou nesse assunto, e quando a gente fala de financeiro, de um planejamento, de ter uma pessoa ali, né, que está com essa preocupação em colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, há pouco tempo você tomou uma decisão, a gente teve um bate-papo aí bem gostoso, para você conhecer um pouquinho melhor sobre o seguro, como funcionava. Que até então a gente tinha aquele conceito que o seguro é só para depois que a gente parte, né? E você viu que aí a gente também tem um seguro mais focado em vida. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente o que fez você tomar essa decisão, o que te despertou para essa consciência e como isso você acredita que faz sentido, por exemplo, num planejamento financeiro? A primeira coisa que eu posso falar é que eu me identifiquei que essa palavra seguro, ela vem de segurança. Exato. Né? E segurança é a minha primeira palavra.
dentro do meu trabalho? Segurança. Porque se eu estou preocupado em trabalhar a consciência do meu aluno, é para ele entender que ele tem que estar seguro a se movimentar, né? Então, essa palavra segurança, eu me identifiquei com ela. Então, quando você vai entrar num outro, né, um outro assunto que é a questão de seguro de vida, você entende que isso, de uma forma ou de outra, você precisa também pensar nesse lado que eu nunca pensei no passado. Porque, veja, o que eu falo para o meu aluno? Se ele respeita as leis do corpo, não necessariamente eu posso afirmar que ele nunca vai ter nada. Não posso afirmar isso. Mas ele está fazendo a parte dele, né? Então, se eu cuido bem da minha hidratação, se eu cuido bem da minha alimentação, se eu faço exercício, se eu faço, né, se eu dou valor ao sono e ao estresse, se eu faço isso, eu tenho grandes chances de eu não me dar mal. Concorda? Concordo, plenamente. Eu até falo uma coisa, vou falar que isso aqui é um pouco pesado, é uma frase pesada. Aliás, eu vou falar até olhando para a galera. Não adianta você pedir a Deus saúde se você busca o contrário. Concorda? Você está lá pedindo Deus saúde e você está se entupindo de coisas gordurosas, de açúcar. Fica sedentário, né? Não vive a vida como você deveria. Então, não faz. Você acredita que não faz sentido? Você concorda? Nenhum sentido. Não faz sentido. Então, por isso, eu vou fazer a minha parte. Não estou falando, lógico, que a gente não pode comer nada. Não é isso. Você pode. Eu como, por exemplo. Né? Eu vou comer uma pizza? Como. Eu como um hambúrguer? Como. Mas como é que é o meu dia a dia? Eu faço a minha parte. E, quanto à questão do seguro de vida, eu sou autônoma. Olha, acho que mesmo que eu não fosse, né? Eu ganhei essa consciência. O que eu estou fazendo nessa parte financeira, pensando no futuro, pensando no amanhã? Porque a gente precisa pensar no amanhã. Porque eu estou fazendo tudo direitinho, né? Eu não vou andar, por exemplo, de moto porque eu tenho medo, porque moto é perigoso. Mas nem por isso não pode acontecer algo comigo. Estou fazendo tudo direitinho, mas pode vir alguma novidade, pode vir uma enfermidade. E de mais a mais, eu não sou nenhuma novinha, né? Então, a gente calcula pela ordem, né, do tempo que a gente tem que começar a se prevenir. Então, o seguro de vida, ele fecha, né? Ele fecha algumas arestas para eu não ser pega de surpresa. Então, uma coisa que eu não pensava antes. Mas desde o momento que eu comecei a mudar essa visão financeira, isso passou a fazer sentido para mim. Que da mesma forma que a gente precisa trabalhar essa segurança no corpo, né, na alma, no espírito, estar segurada espiritualmente, a gente precisa pensar que as coisas podem acontecer. E principalmente quando o seguro é um seguro bom, é um seguro confiável, né, que tem aí uma marca, aí você ainda faz com mais segurança ainda. Então, acho que é uma fase nova para mim, né? Que legal. Acho que agora eu estou completa. Gostei. Muito bom. E acho que agora a gente vai partir para o fim. E vamos lá. Se você pudesse, aliás, você pode, por favor, deixar uma mensagem para quem está ouvindo, para quem vai assistir depois esse podcast, tá? Uma pessoa que esteja cansada, um profissional aí que está estressado, alguém que está lidando com a dor, está ansioso. O que você pode dizer para essa pessoa? Que recado você pode deixar para esse profissional? Olha, você quer dizer profissional de qualquer área? Qualquer área. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Bom, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? E cada dia que passa, ela é mais forte, assim, no meu trabalho. E isso está fazendo realmente diferença na vida das pessoas, que é: não busque fora aquilo que está dentro de você. Não terceirize sua saúde. É muito bom a gente ir para especialistas, buscar bons profissionais, mas nada disso
vai ter realmente resultado, vai te levar para algum lugar, se você não começar a buscar aquilo que está dentro de você. Se você toma um remédio, o remédio vai para dentro de você. É lá dentro que ele está resolvendo alguma coisa. Então, por que não se conhecer, né? Por que não voltar para dentro do corpo? Porque as pessoas hoje estão cada vez mais distantes do próprio corpo. Dentro do nosso corpo a gente tem tudo, né? Nós temos analgésicos no nosso corpo, nós temos ansiolíticos, nós temos o desacelerar, a respiração, nós temos o sono, nós temos a água. A água, para quem não sabe, ela é um oxigênio que a gente está perdendo ao longo da vida. A gente envelhece porque a gente vai perdendo essa água. Repor água é tão simples. E a gente muitas vezes passa um dia sem tomar água. Então, não espera uma doença chegar. Não espera uma enfermidade, não espera um diagnóstico. Comece agora mesmo. Não tenta mudar tudo de uma hora para outra. Vai aos poucos. Cada hora você coloca um pouquinho, né? Começa pela água. Eu vou passar todos os dias a adotar a água como meu hábito de vida. Faz isso um mês. Vai chegar um mês, você fala, puxa, como que está isso diferente? Pois o sono. Então, é esse meu recado. Não busque fora aquilo que está dentro. Perfeito. Muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que quem for assistir esse podcast vai sair com mais consciência, vai sair aí com mais informação, de forma prática, sucinta, que você pôde passar aí pra gente também, que é leigo no assunto, uma forma que a gente consiga entender e que eu tenho certeza que é o seu desejo que a gente coloque em prática, né? Afinal de contas, a gente quer ser um case de sucesso aí da Merinha. E para você que ficou com a gente até agora, não esquece, curte, compartilha esse episódio com alguém, porque todo mundo precisa ouvir, tá? O que é bom não pode parar aqui com a gente pode compartilhar. Então manda para a família, para o amigo, nos grupos aí do WhatsApp, tá? Segue o Oriumcast, que é o nosso Instagram oficial aí do nosso podcast, no Instagram, junto aí com a nossa equipe. Ativa o sininho, não deixa de ativar, para você não perder os próximos episódios. E claro, Merinha nas redes sociais para continuar aprendendo com ela. Segue lá, a gente vai deixar aí o Instagram dela. E a gente se vê no próximo episódio do Oriumcast. Um grande beijo.